e amanhã vai ser o dia mais importante de 2024 para o mercado de criptomoedas e para todos os mercados do mundo. E aí, o que vocês acham? O Fed vai cortar 50 pontos ou 25? Deixem aí nos comentários, vamos debater. Nesse vídeo eu vou estar falando da situação do Bitcoin, vou estar analisando o gráfico do Bitcoin que chegou a passar dos 61 mil dólares hoje, mas devolveu uma parte da alta. Vou estar analisando também a situação macro, vou comentar com vocês os dados macroeconômicos em que vocês devem prestar atenção amanhã, o que vai decidir os próximos movimentos do mercado. Também vou estar analisando a análise de sentimento do Bitcoin, análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal. O que está acontecendo com o Bitcoin hoje, né? Bitcoin chegou a subir acima dos 61 mil dólares e isso deixou muita gente animado, né? Pessoal, primeiro, tá? Em termos de gráficos aqui, o que a gente tem de concreto no Bitcoin aqui? Infelizmente, eu não consigo encontrar, tá? Sinceramente, não estou conseguindo ver nada aqui de concreto, nada de muito definitivo, vamos dizer assim, tá? A gente consegue enxergar aí, desenhar, por exemplo, nos últimos dias, um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? A gente viu ali um possível rompimento de um ombro, cabeça, ombro invertido, só que, meus queridos, independente do ombro, cabeça, ombro invertido que você desenhar aqui, a gente ainda tem um problema até agora, tá? Não temos um aumento no volume de negociação por enquanto, né? Pelo contrário, o volume de negociação está caindo ao longo na figura, o que tem demonstrado até então que a gente está sem força compradora, tá? Para manter esse movimento de alta que a gente vem desde lá dos 52 mil dólares que o Bitcoin bateu na primeira semana de setembro. Em termos de gráfico, pessoal, nos últimos dias tem sido difícil de operar, tá? Hoje de tarde eu estava vendo uma possível bandeira de alta aqui, mas assim, eu já estou posicionado desde ontem numa outra operação que também não está indo muito bem, tá? Não no Bitcoin, mas assim, o que a gente via aqui, né? Vi uma possível bandeira de alta sendo rompida para cima ali de tarde no gráfico do Bitcoin, tá? Dava para desenhar aqui, só que acabou que, assim como aconteceu com a maioria dos padrões gráficos dos últimos dias, ela foi descaracterizada e ele acabou caindo, tá? Então, assim, nos últimos dias tem sido bastante difícil usar a abordagem da análise gráfica de padrões gráficos, tá? Existem outros métodos aí de analisar gráfico, mas a análise mais tradicional nos últimos dias não tem ido muito bem, isso porque o mercado está indeciso, e quando o mercado está indeciso, fica difícil usar qualquer tipo de análise, tá? O mercado ele faz muitos vai e voltas aí muito rápidos, né? Isso está acontecendo nos últimos dias, e na minha visão, pessoal, de gráfico aqui é difícil a gente chegar a alguma conclusão muito fácil aqui, tá? Uma coisa que a gente sabe é o Bitcoin hoje testou uma região de resistência, que é essa região dos 61 mil dólares, tá? A gente vê que as últimas vezes em que ele testou essa região aqui, desde agosto até agora, várias vezes ela impediu que ele continuasse subindo, tá? Então isso mostra que é um ponto aí que tende a ser uma resistência que ele precisa quebrar para subir, tá? Mas, além disso, eu não estou conseguindo ver um padrão para falar com vocês, por exemplo, olha, amanhã vai a tanto, tá? Daqui a tantas horas, sei lá, vai a tanto. Não temos um padrão aí que nos permite fazer projeções de preços. Por enquanto, eu acho que quem quiser saber para onde vai o mercado cripto e principalmente o Bitcoin nas próximas horas, vai precisar acompanhar os eventos macroeconômicos de amanhã. E eu vou falar aqui para vocês no que vocês devem prestar atenção amanhã. Mas antes eu vou comentar com vocês o que a gente teve hoje, tá? Como eu havia dito, pessoal, hoje a gente teria dados de vendas no varejo nos Estados Unidos que poderiam causar uma queda do mercado se eles viessem acima da expectativa, tá? Mas os dados vieram mistos, tá? O núcleo de vendas no varejo veio abaixo do esperado, que era 0,2, e bem abaixo do mês de julho, né? Então, a gente teve uma diminuição no núcleo e o índice cheio de vendas no varejo, o esperado era que ele viesse menos 0,2, tivesse um decrescimento, teve um leve crescimento, tá? Mas esse leve crescimento aí das vendas no varejo, pessoal, foi muito menor do que o de julho. Então, assim, no geral, esses dados aqui, na minha visão, eles não tirariam ali o ímpeto do Fed de cortar 50 pontos amanhã. E, meus amigos, vocês têm que entender o seguinte, a discussão agora é quanto o Fed vai cortar amanhã e quanto ele vai anunciar que vai cortar nas próximas reuniões, tá? Isso porque é o que tem feito os mercados subirem na semana passada e também nessas terça-feira é justamente essa expectativa de que o Fed vai cortar juros que está cada vez mais alta. Não só a expectativa de que vai cortar já é certo, tá? Amanhã a gente vai ter o primeiro corte de juros aí
desde 2020, mas a questão está sendo quanto ele vai cortar. O mercado está atribuindo 65% de probabilidade de o Fed cortar 50 pontos, meus amigos, e 25% de cortar e 35% de probabilidade de cortar 25 pontos. Sabe o que isso significa? O mercado está precificando que o Fed vai começar a cortar juros agressivamente, tá? O meu receio com isso daqui é se vier 25 pontos amanhã, porque o mercado já está quase que certo, tá? A maior parte do mercado acha que ele vai cortar 65 pontos, a maior parte do mercado está posicionado achando que ele vai cortar 65, que ele vai cortar, desculpem, 50 pontos, e se vier 25, o mercado pode se frustrar e pode cair, tá? Então, tem que ter muita atenção nisso. Amanhã às 3 horas da tarde a gente vai ter essa informação, porque dependendo do que vier, a gente pode ter um susto. Mas e vocês? O que vocês acham? Ele vai cortar 25 ou 50 pontos? Eu, pessoal, particularmente estou achando que ele pode cortar 50 pontos. Então, eu estava até ontem, até os últimos dias, achando que ele cortaria 25, mas sabe por que eu acho que ele vai cortar 50? Porque, meus amigos, o mercado está apostando nisso, o mercado está posicionado. Se o Fed chegar lá e não cortar os 50 que o mercado está esperando, vai ter uma frustração, a gente pode ter uma queda forte, o mercado pode realizar lucro, tá? O mercado americano está no topo, isso aí pode dar origem a um movimento que não sei se o Fed gostaria que acontecesse, porque o Fed ele preza pela estabilidade, no caso estabilidade de preço, estabilidade da economia, mas o mercado financeiro ele acaba batendo na economia. Então se o Fed chega amanhã e dá uma pancada no mercado, falando, olha, vamos cortar só 25 enquanto vocês estavam esperando 50, o mercado pode cair, pode realizar lucro de uma hora para outra, e aí a gente não sabe onde isso para, tá? O mercado está no topo, o mercado, quando ele está no topo, qualquer coisa que aparece pode ser motivo para a realização de lucro. Então, eu acho que, não sei não, tá? É opinião minha, tá? Não tem como saber, a gente só vai saber isso amanhã, mas eu estou vendo aí um cenário mais favorável para ele cortar 50 do que 25. Se ele cortar 25, ele pode causar aí um pânico no mercado de uma hora para outra, tá? Mas o mais importante do que quanto o Fed vai cortar amanhã é o gráfico de pontos, meus amigos, o famoso dot plot, que vai ser divulgado também às 3 horas da manhã amanhã, as projeções, conhecido também como projeções econômicas do Fed. Esse gráfico de pontos, pessoal, ele vai trazer algo que é muito mais importante do que o corte de juros em si, tá? Ele é mais importante do que o corte de juros que está todo mundo discutindo. Esse gráfico ele vai trazer a perspectiva de corte de juros do Fed nas próximas reuniões. Ele é chamado de gráfico de pontos porque ele tem esses pontinhos aqui que representa quanto que cada um dos membros do Fed votou que eles acreditam que os juros devem terminar em cada ano, tá? Então, se você sabe quanto juros deve terminar em cada ano, você consegue estimar quantos cortes de juros vão ocorrer, tá? Isso dá uma direção para o mercado. E se amanhã, o mercado está apostando que daqui para frente o Fed vai fazer muitos cortes agressivos, tá? Se esse gráfico de pontos amanhã frustrar o mercado e não tiver os cortes que o mercado está esperando, mesmo que o Fed comece cortando 50, tá? Se esse gráfico de pontos frustrar o mercado pode cair mesmo assim, porque o mercado, pessoal, ele age com base no futuro, igual ele está subindo na semana passada, subiu aí alguns dias atrás, porque o mercado estava esperando. Galera, hoje o S&P 500 testou a máxima histórica, tá? Isso não está acontecendo porque o Fed cortou os juros, isso está acontecendo porque existe uma expectativa muito forte dele fazer um corte agressivo de 50 pontos. O mercado age por expectativa. Por isso que esses juros, essas taxas de juros futuros que aparecem aqui no dot plot são tão importantes para o mercado, tá? Porque a partir disso aqui o mercado entende como os juros devem se comportar no longo prazo e como ele deve se posicionar. Então, se vamos supor que esses juros aqui, esses gráficos de ponto mostram que o Fed não vai cortar tão rápido. Ele vai começar cortando agora, mas depois ele vai ir num ritmo mais lento. Meus amigos, se acontecer isso daí, esperem a coisa ficar feia para o mercado também, tá? Porque o mercado vai se frustrar, o mercado está apostando em cortes agressivos, não só amanhã, mas daqui para frente, e isso aí não seria nada legal, tá? E a minha visão, meus queridos, é que amanhã vai ser um dia tenso, tá? Os dados importantes de amanhã são todos ali às 15 horas e às 15h30 da tarde no horário de Brasília. Então ali às 15 horas a gente já vai começar a ter as informações, tá? Fiquem de olho nessa projeção econômica, fiquem de olho na declaração do Jerome Powell também, tá? Na coletiva de imprensa. E uma coisa que eu penso, pessoal, operar ali a partir das 15 horas da tarde, meus queridos, costuma ser uma aventura muito perigosa. O pior horário para você tomar decisões, tanto de comprar quanto de vender, é no horário em que o Jerome Powell está falando. O mercado, geralmente, ele só entende ali o que foi falado na reunião, ele só
vamos dizer assim, digere o que está sendo falado no dia seguinte, tá? É o que eu tenho observado. No dia o mercado fica maluco. Ali depois das 15, o mercado sobe, cai, sai o dado de. Sai a inflação, sai a taxa de juros, o mercado provavelmente vai fazer algum movimento. Aí depois vem junto também as projeções econômicas, o mercado vai ler o documento, vai se movimentar ali de acordo com as interpretações. Aí às 3h30, o Jerome Powell começa a falar na coletiva de imprensa, o mercado vai ficar ali de olho em tudo que ele falar, alguma pergunta de um jornalista pode acabar tirando alguma resposta dele muito imprevisível, o mercado pode reagir de uma hora para outra. Então amanhã, meus queridos, depois das 3 horas da tarde, vai ser loucura no mercado, o mercado vai ficar bastante agitado, não dá para saber exatamente para onde ele vai, e o que eu consigo inferir de possíveis comportamentos do mercado é: se o Fed indicar que ele vai, se o Fed cortar 50 pontos, né, que não é aí o que está, por exemplo, aqui nas projeções da Investing, tá? Se o Fed cortar 50 pontos e vier mostrando que ele vai cortar mais agressivamente nas próximas reuniões, o mercado pode se animar, pelo menos na hora, porque isso é bom para o mercado no longo prazo. Juros mais baixos fazem dinheiro sair dos ativos de risco mais baixo, como renda fixa, para os ativos de alto risco, como as criptomoedas. Tá? Agora, vamos supor que ele chega lá e ou ele corta só 25 pontos, ou ele chega lá e corta e dá projeções futuras de cortes menores, tá? Isso aí poderia fazer o mercado cair e pode ser que na coletiva de imprensa ele faça o famoso morde-a-sopra. Então, amanhã, meus amigos, é um dia que a gente tem vários cenários, muita coisa pode acontecer, tá? E essa semana, meus amigos, não acaba amanhã não, porque quinta-feira tem dado de inflação no Japão e sexta-feira tem decisão de juros do Banco Central japonês, que provavelmente vai manter os juros, mas o mercado vai estar de olho no que ele vai falar, que ele vai fazer com os juros do Japão nas próximas reuniões. A gente sabe que essa questão de juros no Japão causou uma queda forte no mercado lá no início de agosto, final de julho, e dependendo do que vier, principalmente na inflação do Japão na quinta-feira, o mercado pode inferir que o Banco Central do Japão vai subir mais os juros esse ano, mesmo que não seja na sexta-feira. Então essa semana vai ser extremamente intensa, tá? É amanhã que a coisa realmente começa para valer mesmo. O Bitcoin hoje esteve subindo bastante, tá? E o que a gente viu hoje não é novidade, né? À medida em que a gente estava ali na parte da madrugada e tal, da manhã, a gente teve um aumento de pessoas apostando que o Bitcoin iria cair, tá? A gente teve uma diminuição aqui do long short ratio com um aumento aqui do open interest, que mostra a quantidade de posições abertas, ou o volume de posições abertas, tá? Isso significa o seguinte: o pessoal estava apostando pesado na queda, shortando o mercado, e geralmente as baleias jogam o mercado contra o que a maioria está apostando, tá? E não foi diferente dessa vez. As baleias jogaram o Bitcoin até os 61 mil, onde justamente, até 61.300, onde justamente tinha muita liquidez nos mapas de calor ali, tá? A maior liquidez estava abaixo, o mapa de calor ainda mostra essa liquidez abaixo, mas era o que estava indicando ali, o mercado estava indicando que o TRDE estava indicando que o pessoal estava apostando na queda, tá? E agora parece que ficou no neutro, tá? A gente vê que esse pessoal que estava apostando na queda hoje, aí, a maioria dos alavancados, eles foram liquidados. A gente vê que o Open Interest subiu e ele já devolveu tudo, né? A taxa de funding também subiu e se estabilizou. O long short ratio também subiu e se estabilizou, tá? E pessoal, no TRDR eu não consigo ver nada de novo, tá? Mas quando eu vou aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, eu vejo alguns sinais importantes, tá? Vejam que havia bastante liquidez até a região dos 61.300 aqui, que foi a região que o Bitcoin foi, tá? Vejam que o Bitcoin aproveitou esse movimento de alta das bolsas americanas de manhã para pegar essa liquidez que estava acima aí. E agora, meus queridos, tá com bastante liquidez abaixo. Essa liquidez, quando a gente vai para o Liquidation Rich Map de 12 dias, a gente vê que essa liquidez aqui abaixo, ela aumentou ainda mais. Isso quer dizer o seguinte, o pessoal andou abrindo long e alavancado. Isso quer dizer que se o Bitcoin der um pulo ali, for lá nos 57 mil, região entre 57.200 e 56.300, a 56.600, ele vai tomar um dinheiro de uma galera que está alavancada apostando que o mercado vai subir, tá? E o pior de tudo é que amanhã, meus queridos, é um dia conturbado, tá? É um dia conturbado onde tudo pode acontecer. O mercado pode subir, amanhã pode cair, ele pode fazer tudo no mesmo dia, amanhã ele pode liquidar todo mundo, dá para o mercado. Se o mercado quiser, se as baleias quiserem, amanhã elas podem ter oportunidade de liquidar até esse pessoal que está com liquidez ali na região dos 63, que é a liquidez que está acima, ou até esse pessoal aqui dos 56, tá? Então assim, amanhã é o dia em que tudo pode acontecer. Eu, sinceramente, pessoal, o pessoal que gosta de operar alavancado aí,
Meu conselho é não abram operações amanhã, tá? Amanhã é um dia que não vai ser fácil, na minha visão. É um dia de muita incerteza. O mercado está indo... É a primeira vez que eu vejo o mercado indo para uma reunião do Fed sem saber quanto que vai ser cortado de juros, tá? Não tem um consenso muito claro. Então, assim, é complicado, tá? É complicado, é um dia perigoso, muitas variáveis influenciando aí o cenário de mercado amanhã. E falando aqui da situação das principais criptomoedas, pessoal. Acho que tem a Ethereum, tá? A Ethereum subiu hoje aí acompanhando o Bitcoin, né? Como sempre, a maioria das moedas tendem a acompanhar, mas a gente teve um aumento da dominância do Bitcoin hoje, então a Ethereum acabou subindo menos que o Bitcoin. A maioria das altcoins aí subiram menos, tá? No gráfico da Ethereum aqui, pessoal, a gente pode desenhar várias coisas aqui, tá? Ela fez um fundinho duplo aqui com alvo na região dos $2.400. Para mim já buscou o alvo desse fundo duplo nesse movimento de alta hoje, tá? Só que o que eu tô vendo aqui na Ethereum é o seguinte, o gráfico da Ethereum, ao contrário do Bitcoin que não respeita muito a análise gráfica nos últimos dias e tem feito poucos padrões confiáveis, o gráfico da Ethereum, ele tem feito muitos padrões confiáveis e, na minha visão, tem aqui uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos $2.160, tá? A Ethereum vai lá? Eu acho que vai depender muito mais do que o Bitcoin vai fazer, tá? Mas se o Bitcoin for buscar liquidez ali nos 57, 56, eu vejo o risco da Ethereum sim e buscar essa liquidez aqui, tá? É lógico, pessoal, que é difícil de afirmar. Amanhã é um dia onde tudo pode acontecer. Se a Ethereum começar a subir aqui, passar acima ali dos 2.400, ela vai invalidar essa bandeira de baixa, tá? Mas é para vocês ficarem de olho, porque o gráfico da Ethereum, na minha visão, eu não consigo enxergar um padrão de alta nele no curto prazo. Se alguém enxergar, comente aí embaixo, tá? Mas para mim, tem um topo duplo lá no gráfico diário que projeta a Ethereum nos $1.800 ainda, tá? Então, para mim, o gráfico da Ethereum não tá bom. Quando a gente vai aqui pro gráfico da BNB, Binance Coin, pessoal, subiu aí também acompanhando o Bitcoin hoje, mas subiu bem menos, né? Subiu em torno de 2%. E na Binance Coin eu ainda vejo aquela cunha ascendente com alvo lá nos $400, tá? Então, Binance Coin para mim pode voltar lá nos $400. Solana, meus queridos, Solana, na minha visão, está estabilizada na região entre 137 e 126, tá? Não vejo um padrão gráfico muito claro aqui para Solana. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de olhar, pessoal, XRP ou Ripple, tá? XRP, na minha visão, está aí, como que eu posso dizer? XRP está sem padrão gráfico muito claro aqui, tá? Não consigo enxergar um padrão gráfico. Tron, tá? Tron também tá aí meio que sem um padrão gráfico novo para você poder montar uma operação, tá? Atom, pessoal, a Atom tá subindo um pouco hoje, mas já bateu o alvo daquele ombro cabeção que ela tinha feito. E agora não tem um padrão gráfico muito claro aqui na Atom para você montar uma posição por enquanto, tá? ADA Cardano subindo um pouco hoje também, mas sem nenhum padrão gráfico novo aí, tá? Cardano, lembrando que a gente também tem uma bandeira de baixa com o alvo dela nos 21 centavos. Eu já acho um pouco mais difícil aí da Cardano buscar 21 centavos, tá? Mas o gráfico ainda tá dizendo que essa bandeira ainda não foi invalidada, tá? AVE, pessoal. AVE tá naquela, né? Tava formando um topo duplo aí, mas não rompeu para baixo o topo duplo, tá? Então, ela segue andando de lado nessa região dos $140. A gente tem que aguardar e ver aí o que ela vai fazer, tá? Monero, tá? Monero sempre me pedem para falar dela. Para mim, segue na mesma situação nos últimos dias, tá? Tá aí dentro daquele possível triângulo ascendente. E, meus amigos, para amanhã, para essa super quarta-feira, eu recomendo cautela. Acho interessante não ficar abrindo e fechando posições o dia inteiro, porque o dia vai ser tenso, tá? Vai ser tenso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram, à medida que as notícias forem saindo. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente super quarta. Até mais. Tchau.